Muitas vezes vemos o livro de Gênesis ser descrito como um livro de começos. Ao meu ver, ele é também um livro de oportunidades. Do começo ao fim, lemos histórias de pessoas que foram presenteadas com oportunidades. Começando a leitura de Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: deixe as águas sobre o céu em um lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a relva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, e para dias e anos. E que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie. E toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra.
E houve a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo o que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz sementes. Para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã o sexto dia. No primeiro capítulo da Bíblia, Deus transmite claramente o seu desejo de que as nossas vidas sejam frutíferas. Duas coisas necessárias para termos vidas frutíferas são equilíbrio e poda. Para manter o equilíbrio, precisamos garantir que possuímos as quantidades certas de nutrição saudável, descanso, trabalho, diversão, tempo a sós com Deus e tempo para desfrutar de relacionamentos santos. A poda nem sempre é agradável, mas ela certamente assegura que as situações, atividades ou relacionamentos que nos provocam desgastes não continuarão a ter esse tipo de ação sobre nós. Isto significa que alguma coisa precisa ser cortada ou removida de nossas vidas. Mas Deus promete grande recompensa como resultado, mais frutificação do que nunca. Permaneça equilibrado, deixando que Deus, o sábio mestre agricultor, pode sua vida como achar melhor, e você desfrutará de tempos abundantes e de grande realização. O livro de Gênesis foi escrito há cerca de 1440 a.C. e ele é atribuído como autor a Moisés.